Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal de Tudo Um Pouco. Eu sou o Elton Carvalho e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o mês de junho e a bandeira da diversidade que é levantada nesse mês. Fique aqui comigo para você ouvir um pouquinho e fazermos uma análise juntos a respeito desse assunto. Bom, meus amigos, então pelo que vocês têm presenciado com certeza aí nas redes sociais de vocês, né, até mesmo na mídia, esse mês de junho tem sido muito falado a respeito aí da bandeira levantada aí pelo movimento LGBT, QIAB. E eles têm levantado essa bandeira a respeito desse mês, né, onde eles comemoram e até mesmo aí, né, fazem movimentos em tom de protesto, buscando aí alguns direitos que eles alegam a princípio aí não ter. E uma coisa que sempre me chama a atenção, na verdade, em relação a esse assunto, é que algumas das pautas que eles já buscam são pautas que já são direitos de todo cidadão. E essa segregação que tem acontecido, né, já é algo que vem de algum tempo para cá, ela é algo que tem realmente feito muito mais mal para a sociedade do que bem. Hoje você percebe, né, que eles conseguiram fazer segregar a sociedade em negros, brancos, ricos, pobres, o cristão contra o católico e assim por diante, né? São segregações que vão cada vez mais afastando a sociedade de uma opinião comum, de algo dentro de um senso comum, né? Então isso é uma estratégia que muitos dos políticos, né, têm utilizado, que é o famoso dividir para conquistar. Então os políticos entenderam que a gente tem uma população aí, né, de mais de 200 milhões de pessoas. Então se essa galera tivesse realmente de verdade, todo mundo bem mais unido dentro de um propósito de buscar melhorias, independente de qualquer coisa, buscar melhoria para a sua vida no social, no âmbito social, reivindicar aí realmente os serviços públicos que a gente precisa de maneira adequada. Mas eu vou levantar aqui essa ideia do que eles mesmos defendem, né, que você não pode falar de um assunto que na verdade você não vive, que não é o seu lugar de fala, né, aquilo tudo que eles comentam, e eu não quero falar sobre esse assunto de verdade, mas eu queria fazer uma análise com vocês a respeito de uma pessoa pública, né, que infelizmente já faleceu, e essa pessoa era declaradamente homossexual, mas nunca ficou militando pelas causas que hoje em dia você vê aí. Esses movimentos não estão ali para te favorecer de maneira nenhuma, eles estão ali apenas para que as pessoas possam ser usadas. Então agora vamos ouvir aqui a pessoa que eu queria trazer para vocês ouvirem aí e ver a diferença de um homossexual que reconhece o seu lugar, que sabe se respeitar e que não impõe a sua vida, a sua conduta de vida em cima de ninguém. Mas entre ser famoso e falado são duas coisas quase que parecidas. Qualquer bandido que mate muito sai da mídia hoje em dia, porque a mídia não sabe o que é fama e o que é prestígio. A mídia obedece o andamento de um mundo sem respeito, sem decência, sem caráter, sem nada. Como eu sou de outra época, eu aprendi em casa humildemente, com uma família muito pobre, a obedecer à família e saber a importância que a família tem na casa. É evidente que se eu quisesse ter constituído uma família, eu teria constituído, mas eu nunca enganaria uma mulher, porque depois eu me dei conta de que eu vim ao mundo para enfrentar a mulher. Essa é a minha missão e foi por isso que eu me tornei vitorioso. Porque eu descobri mais tarde que a mulher é a representação máxima de Deus no mundo, porque ela simboliza a beleza. Não há como contrariar isso. Pessoa que valoriza a família, né? Pelo que ele já colocou ali, ele valoriza a família, valoriza ali os pais que ele teve, os pais adotivos que ele teve, reconhece a importância dos pais, da família composta por pai e mãe, e ele de maneira nenhuma ele busca ali, né, fazer militância para tentar de alguma forma deturpar o conceito de família, tentando impor aí um novo conceito a respeito desse assunto. Mesmo porque vocês estão aplaudindo a mãe de vocês, porque nenhum de nós teria nascido se não houver a mãe. Então eu não sei porque esta luta para provar o quê, se nós somos filhos de heterossexuais. Eu não pedi para ser. Ponto muito importante que ele falou aqui, né? A luta do movimento LGBT é para provar o quê? O que o movimento LGBT quer provar? São filhos de heterossexuais, como ele colocou aqui, né? Tiveram pais heterossexuais ali cuidando da educação, cuidando ali, fornecendo tudo aquilo que era necessário, e agora muitos desses movimentos buscam de alguma forma tentar ali deturpar esse sentido, deturpar a família tradicional. Então ele realmente coloca aqui, né? Estão querendo provar o que e para quem, né? Nada. Eu não permito esse assunto comigo, porque esse assunto nenhum ser humano tem o direito de falar comigo.
E se puser o dedo no meu nariz, eu mordo o dedo. Todo mundo já sabe disso. Porque esse assunto eu estou guardando para Deus, porque Ele me explicará com certeza. Agora, como explicou para Leonardo da Vinci, para Garcia Lorca, para Gorivido, para Santos Dumont, para toda essa gente que, embora com uma preferência sexual, foram gênios no mundo, mas que não sabiam que isso acontecia. Agora, nós temos uma pretensa liberdade que nos permite falar diante de todo mundo, mas isso não é liberdade, está se transformando em libertinagem. Essa parada gay, por exemplo, eu nunca... Um outro ponto importante, né? Muito dos ativistas LGBTs tratam, né, os movimentos, as paradas gays, aproveitam-se dessas datas comemorativas e esses momentos para, ao invés de brigar por uma causa legítima, já que eles querem brigar por essa causa, né, e buscar esses direitos que eles alegam não ter, e, ao invés de eles fazerem isso, eles promovem muitas das vezes ali atentado ao pudor, eles acabam ali se colocando em situações, às vezes até mesmo deploráveis, né? E isso é o fator que muitas pessoas são contra. Independente de ser homossexual ou heterossexual, o atentado ao pudor ele sempre vai ser repudiado por qualquer pessoa, qualquer cidadão de bem. Então, assim, muitos dos movimentos LGBT ficaram marcados a uma libertinagem, como o Clodovil bem colocou aqui, né? Tiraram ali, né, deturparam o conceito de liberdade e agem muitas vezes de forma muito mais libertina do que libertária. E as pessoas pensam que eu sou contra. Não, é que eu não tenho orgulho nenhum de ser gay. Eu tenho orgulho de ser quem eu sou. Eu aprendi a ser assim. Eu tenho orgulho de ser o que eu sou. Mas um ponto aí importantíssimo na fala dele, né? Eu não tenho orgulho nenhum de ser gay, como ele coloca ali. Ele tem orgulho de ser quem ele é. Uma pessoa que alcançou os seus objetivos, né, chegou na mídia, se tornou uma pessoa realmente famosa, dentro daquilo que ele almejava, ele alcançou, se tornou um político muito bem votado na época, né, chegou a atingir aí quase a marca de 500 mil de votos e era respeitado no plenário. Lembro de algumas sessões, né, que a gente já viu aqui na internet, onde pessoas homenageavam a postura dele, a forma como ele conduzia os projetos que ele queria implantar, como ele conseguia angariar votos ali sem apelar, mas apenas com um discurso explicando realmente quais eram os motivos que ele queria implantar determinados tipos de projeto. Então a pessoa, ele sempre foi reconhecido pelo mérito de quem ele era, e não pelo mérito de falar, eu preciso que vocês apoiem, preciso que vocês aprovem porque eu sou homossexual. Isso não faz sentido nenhum. Isso não ser homossexual não entra em currículo, né, na verdade. Então é um fator que é irrelevante para uma pessoa ser ou não ser bem sucedida. Infelizmente muitas pessoas têm usado isso como trampolim para tentar chegar em determinados lugares, né? E aí que entra a falha desses movimentos ativistas em relação a esse assunto. Transformei a minha vida, porque no momento em que você chega num objetivo e você decide o que você quer para você, porque até um determinado ponto não só o universo nos deixa enrodados para aprendermos coisas, como a própria família nos ensina a subida da escada. Depois a gente tem que decidir para onde vai. Neste dia da decisão, eu optei pelo Leonardo da Vinci, ao invés de optar por travesti de rua, por exemplo. Nada contra ninguém, não é isso não. Mas eu não posso entender homens que se vestem de mulher, que estão lindos, procuram beleza, procuram Deus e que se prostituem. Eu não consigo. Isso não tem nada a ver. Por favor, olha, se eu passasse na rua, eu respeitaria todos. E aqui você consegue perceber claramente, né, a diferença do homossexual para os ativistas, né? Ele é um homossexual, estava ali falando abertamente para o público homossexual que estava naquele momento, e só porque ele não falou algo dentro do padrão do que aqueles ativistas gostariam de ouvir, ele foi vaiado. E a grande diferença é essa, né? Porque o movimento LGBT, ele não está ali para poder tratar, ou até mesmo de causas, como eu falei, né, que sejam realmente relevantes. Eles têm uma pauta que envolve muito mais militância do que algo que realmente seja positivo, até mesmo para eles. Ou seja, Clodovil, quando começou a falar que ele não tinha orgulho de ser gay em si, ele acabou sendo vaiado. Ele acabou sendo vaiado ali pelas pessoas que deveriam, né, dentro da mesma causa, apoiar a fala dele. Mas como ele não se enquadra no perfil, não adianta ser só homossexual, tem que se enquadrar dentro de um perfil político e ideológico para você poder fazer parte do grupinho que eles querem. Então isso prova somente para mim que é um movimento político, tá? É um movimento de ativismo político e nada mais. Tudo que eles querem é impor as suas próprias decisões. Aqueles que são contrários às ideias dele, independente de ser ou não homossexual, eles vão discordar e vão vaiar, e vai ficar por isso aí. Gentileza, eu peço a mesma coisa.
Isso não custa nada. Cabe a todos nós o direito de qualquer tipo de palavra. Não é? Bom, se entenderam errado, sinto muito. Mas agora eu tenho que dizer para vocês deixa eu dizer uma coisa para vocês mais importante que isso. Eu agradeço a Deus que vocês estejam aqui. E eu queria dizer para vocês que nós somos todos discriminados, mas que nenhuma mãe de gay foi abandonada até hoje. Nenhuma mãe foi abandonada. Por quê? Porque o gay fica com a mãe. O sujeito constitui família e vai para a família e às vezes põe o pai e a mãe no asilo. O gay nunca fez isso. Me mostra alguém que tem um filho gay e que tenha sido mandado para o asilo. Já vetaram ali o Clodovil, já começaram a pedir o próximo, né? Porque ele já não estava mais ali atendendo a demanda que eles queriam. Então, só queria mostrar para vocês aqui, né? Expor um pouquinho como que funciona esse movimento. Se eles acreditam que eles têm que brigar por algum tipo de causa e tudo mais, que eles briguem, mas que sejam por causas realmente justas e que tenha realmente algo que seja favorável à sociedade e que não sejam aí militantes, né, e massa de manobra na mão de políticos que muitas das vezes só querem usar esse engajamento que muitas das vezes acontece para poder angariar votos aí e tornar cada vez mais pessoas massas de manobra. Então, assim, essas são as palavras de um homossexual ali, o Clodovil, que está falando, e ficou essas palavras aí para a história para poder realmente mostrar a diferença de um homossexual para um militante, que é o que hoje em dia você tem aí em muitos desses movimentos que têm sido levantados. Mas e aí, o que você pensa desse assunto? O que você acha desse assunto? Existe muito ativismo político e ideológico dentro desses movimentos LGBT? Você acha que as causas que eles têm realmente levantado, as bandeiras que eles levantam, são bandeiras ali realmente que vão favorecer a causa que eles acreditam? Ou é apenas aí para tentar de alguma forma impor uma ideia, impor aí a sua prática, impor os seus comportamentos para cima da sociedade e tentar de alguma forma fazer com que haja ali, na verdade, uma imposição independente de aceitação? O que você pensa a respeito desse assunto? Deixa aí nos comentários. Gostaria muito de ouvir a sua ideia, gostaria muito de ouvir aí a sua visão a respeito desse assunto. Pessoal, muito obrigado pela atenção até aqui. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até os próximos vídeos.